Olá, meu nome é Omaro. Seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, vamos bater um papo sério aqui. O que está acontecendo com as pessoas na internet? Por que as pessoas insistem em se comportar de uma forma tão burra em um meio de comunicação tão fascinante? A internet nos dá a oportunidade de compartilhar informações. E é justamente isso que as pessoas menos fazem. Na verdade, eu tenho percebido uma tendência ao compartilhamento de informações erradas, de deturpações de conhecimento. Poxa, eu cresci em um mundo onde os meios de comunicação populares eram a televisão e o rádio, e esses meios eles são tão inacessíveis, né? Você vê ali uma comunicação de massa, a mensagem chega para muita gente, chega praticamente para toda a população. Mas isso não significa que esse diálogo seja uma via de sentido duplo, né? Nós temos um pequeno grupo falando e a grande massa ouvindo. A internet é a ferramenta que nos trouxe voz, que nos trouxe a oportunidade de expressar nossas ideias e compartilhar conhecimentos, despertar o nosso senso crítico, levantar a nossa voz contra os desmandos do governo, contra as injustiças sociais, uma série de problemas e inclusive de ideologias políticas. Nós podemos interagir, formar laços de amizade, nós encurtamos as distâncias. E de repente eu me deparo com uma grande massa cheia de ódio, compartilhando rancor e informações, na maioria das vezes, deturpadas. Recentemente nós tivemos o caso daquela menina do tempo lá no Jornal Nacional, Maju, e ela sofreu crime de injúria racial. Cabe lembrar que isso não foi racismo, tá? Foi injúria racial. E aí nós vimos uma reação na internet. É complicado entender o que essa galera pensa, mas a reação deles foi de que não, sei lá, para com isso, não existe racismo no Brasil. O que aconteceu aí foi o PT pagando uma galera para criar perfil fake na internet, atacar essa menina e desviar as atenções dos verdadeiros problemas que estão acontecendo no Brasil. Rapidamente, essa ideia se popularizou, alcançou milhões de pessoas aqui na internet. Até aí tudo bem, porque não passa de uma ideia conspiratória sem evidências. Quem quiser acreditar, acredita. O problema surge quando determinadas denúncias são feitas e uma mensagem difamatória começa a se espalhar pela internet, que foi o caso de associarem o marido da Maju às investigações da Operação Lava Jato, né? E aí as pessoas começaram a compartilhar que isso foi uma estratégia para desviar o foco das investigações e para fazer ela de vítima, porque o marido dela prestou serviços para Dilma numa empresa. Então vamos entender isso de uma forma um pouco mais clara aqui. Seres humanos. O marido da Maju, Agostinho Paulo Moura, é sócio da empresa Pepper Comunicação Integrada. Trata-se de uma agência de publicidade com sede lá em São Paulo e presta serviços para TIM, Santander, entre outros, e não possui nenhum cliente do governo, nenhuma prefeitura, nenhum governo de estado, muito menos o governo federal, solicitaram serviços de publicidade aí dessa empresa do qual o marido da Maju trabalha, que é Pepper Comunicação Integrada. E olha só o hoax surgindo. Tem uma empresa aqui de Brasília de publicidade chamada PPR Integrada, né? Parece, ó, Pepper, PPR, e essa empresa também é de publicidade, prestou serviços para o governo, para Dilma, né, na campanha de 2010, e é isso. Pegaram aí os nomes parecidos e fizeram esse hoax dizendo que o cara é sócio da PPR, mas ele não é sócio da PPR, ele é sócio da Pepper. E disseram que o cara está sendo investigado nas operações Lava Jato e é tudo culpa do PT e aquela loucura toda. Muito bem, esta mensagem difamatória, associando o Agostinho à PPR e tal, foi compartilhada na página Revoltados Online no dia 5 de julho, né, e já teve 4.000 curtidas e mais de 4.000 compartilhamentos. Pensando bem, isso não foi nenhuma mensagem difamatória. Foi pior do que isso, foi uma calúnia, né? Porque a difamação envolve você falar da vida da pessoa, envolvendo ela em alguma coisa que seja ofensivo, moralmente reprovável.
E neste caso não foi simplesmente algo reprovável ou moralmente sujo. Foi um crime, né? Uma calúnia, porque estão associando a imagem do cara, desse marido da Maju, à prática de crimes na Operação Lava Jato. Então, reformula. O que eu disse agora há pouco nem está correto, é pior do que difamação. Isso é calúnia, tá? Estão divulgando um hoax, que é uma calúnia, sujando a honra objetiva da Maju, do marido dela. Tudo isso, sei lá, para mascarar uma ideia de que não existe racismo no Brasil, ou sei lá o que mais, porque tudo é culpa do PT, não sei. Olha, seres humanos, nada contra criticar o PT. Se você vasculhar aqui os vídeos do meu canal, você vai encontrar, lá em dezembro de 2014, vou colocar o link aqui do lado, um vídeo onde eu expliquei o que é responsabilidade fiscal. Tive um trabalho de pesquisar e mostrar como funcionam as leis orçamentárias do país, para mostrar como o PT foi irresponsável nessa última gestão da Dilma, na questão do controle de gastos e como trabalhar esse orçamento público a nível federal. Eu fiz uma crítica ao PT severa. Ter um senso crítico em relação ao governo que nos administra a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, é um dever de todos nós enquanto cidadãos. Mas nós não podemos fazer isso de uma maneira irresponsável, divulgando mentiras na internet ou associando todos os males do mundo a um partido só e tal. Eu já falei sobre isso, tá? Não preciso repetir a mensagem. Nós estamos vivendo um momento trevoso. Eu não sei, talvez sempre tenha sido obscuro, talvez a mentalidade da galera sempre tenha sido burra mesmo, uma coisa imatura, com um grupo massificado de pessoas que não pensam antes de compartilhar uma mensagem, seja na rede social, ou seja no elevador, dentro do ônibus, falando para sua vizinha. Seres humanos, esse vídeo aqui é para falar de ceticismo, tá bom? O ceticismo não é uma característica para ser usada apenas com linguagem mitológica. Ceticismo é para ser usado em qualquer circunstância da sua vida. Se alguém compartilhar uma mensagem, como eu estou fazendo agora, eu vou colocar aqui embaixo o link do E-Farsas, que explica bem detalhadamente tudo isso que eu acabei de falar aqui. Eu estou trazendo essa mensagem para vocês. A empresa do Agostinho, marido da Maju, não está vinculada com as investigações da Operação Lava Jato. Eu estou afirmando isso e você vai acreditar no que eu estou falando? Não! Você vai pesquisar, você vai correr atrás dessa informação. Tá? Lá em 2014 eu falei que a Dilma foi irresponsável na administração fiscal, na questão dos controles de gastos e tudo mais. Aí você vai acreditar no que eu estou falando? Não, você vai clicar nos links da descrição, você vai ler a lei de responsabilidade fiscal, não aceitando tudo que está na lei, você vai ler essa lei criticando, vendo o que é certo, o que não é, o que é bom e o que não é para o seu país. Você vai ler lá a lei de diretrizes orçamentais, o plano plurianual, você vai se inteirar das circunstâncias de orçamento, das circunstâncias de controle fiscal do país e vai ver se o que a Dilma fez é errado, se o que a Dilma fez foi bom ou foi ruim para o país. Porque algumas pessoas ainda defenderam o que ela fez, existem outros pontos de vista, existem outras formas de interpretar a mesma circunstância. O que você tem que fazer? Comprar os discursos das opiniões que já estão prontas? Não, você vai formar a sua opinião com base em dados, com base em coisas que realmente existem, não apenas em discursos jogados ao vento. Porra, o Facebook, o Twitter, o YouTube está cheio de mensagens, está cheio de críticas, está cheio de opiniões. É aquele lance. Pensamentos não faltam. O que falta é o pensar. Eu vou colocar aqui na barra de descrição o link dessa postagem do Revoltados Online, que está escrito exatamente o seguinte: a verdade sempre vem à tona. E a grande ironia desta mensagem, ainda bem que não caí na manipulação, é que essa frase está escrita em um post que divulga uma calúnia. É uma mensagem de manipulação que diz: ainda bem que eu não caí nesta manipulação. Sejam mais safos, tá? Sejam mais lúcidos, sejam mais críticos, sejam mais céticos. Por favor, entendam a mensagem deste vídeo.
Ceticismo não é uma característica para a linguagem religiosa apenas. Não apenas para lidar com mitologia, com questão de crença, questão do sobrenatural. Ceticismo é para ser usado com tudo aquilo que o homem produz. Todos os tipos de discursos. Tá bom? Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e falou!